estamos aí no sexto elo da campanha, a derrota de Satanás. Satanás já está derrotado faz tempo, né, irmão? Em nome de Jesus. Então, abra sua Bíblia nesta noite no livro de Lucas, capítulo 4, verso 1 a seguir, que diz a palavra do Senhor nessa noite. Lucas 4, aleluia, Jesus. Amém? Vai falar nessa noite através do Espírito Santo para mim e para você. Uma palavra, né? Onde eu, na realidade, tenho visto já duas pregações, mas só com a missionária Ismene. E eu vou hoje pela primeira vez, através do Espírito Santo, para ver aquilo que ele vai falar no meu coração. Eu gosto muito de ver a missionária Ismene pregar nesse tema aqui e naquele lá das 10 virgens lá. Amém? Amém? Deus é fiel. Mas eu creio que ele vai falar o meu coração, o teu coração também, porque quem fala é o Espírito Santo, né? Na boca do homem e da mulher de Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: a tentação de Jesus. Amém? A palavra do Senhor diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando eles teve fome, e disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-o a quem quero. Aleluia, Jesus. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorai o Senhor teu Deus e só a ele servirá. Levou-o também a Jerusalém e pôs-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentará ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Amém? Palavra maravilhosa, né? Nessa noite estamos aqui nesse sexto elo dessa campanha o qual, né, a derrota de Satanás. Nós sabemos, né, irmãos, que Satanás, ele já foi, né? Nós olhamos aqui, vemos que ele já foi derrotado lá na cruz do Calvário, né? Então nós vemos que Jesus, ele foi tentado pelo diabo, né, ali quando ele saiu do Rio Jordão, né, cheio do Espírito Santo, né? Ele tinha voltado do Rio Jordão pelo Espírito e foi ao deserto. Jesus saiu dali e foi orar no deserto. Ele foi orar, buscar a presença do Senhor. Então nós vemos aqui que quando está falando aqui no verso 1 que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então quando Jesus ali, né, ele estava no Rio Jordão, quando ele foi batizado por João Batista, né, terminou ali de ser batizado, ele foi ali para o deserto orar. Se encher mais do Espírito Santo, se encher mais da presença de Deus. Então olhamos para a palavra, vemos que o homem e a mulher de Deus também tem que se encher
do Espírito Santo, encher da palavra, de oração, buscar a presença de Deus, porque nós vemos que Satanás, ele tentou Jesus por 40 dias e 40 noites, ali tentando Jesus Cristo, ao lado ali, Jesus orando, Jesus buscando a presença de Deus, Jesus jejuando 40 dias e 40 noites, ali sendo tentado por Satanás, e nós vemos que ali Jesus clamando, e Jesus percebendo e vendo Satanás ao lado dele, tentando ele. E você, meu irmão, você, minha irmã, eu não somos diferentes. Satanás faz tudo, ele tenta nós, ele quer tirar às vezes a gente da presença de Deus, ele às vezes coloca coisas dentro do nosso coração, às vezes até levanta pessoas para falar contra nós, contra a nossa vida, de repente coisas que você não deve, mas as pessoas se levantam contra você, e de você às vezes se desanima, se entristece, e nós vemos que aqui Satanás, ele tentou Jesus, ele foi tentado. Agora imagina eu e você, meu irmão, se nós não vigiar, se nós não orar, se nós não buscar a presença de Deus, se não estivermos na direção do Espírito Santo, Satanás vai sempre estar nos tentando atirar, e se nós temos que estar firmes na presença de Deus, e nós olhamos aqui, meu irmão, que o diabo, ele foi derrotado na cruz, quando Jesus conquistou a nossa vitória lá na cruz do Calvário. Lá ele já foi derrotado. Satanás já foi derrotado ali. E nós vemos que Jesus foi tentado por 3 vezes por Satanás. Jesus, ele foi tentado 3 vezes pelo diabo. Primeira vez ele disse para Jesus: transforma essas pedras em pão. Ele disse para Jesus: transforma essas pedras em pão. Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Ele já tentou ali Jesus, né? E depois ele tentou a segunda vez, quando ele disse para Jesus pular ali para baixo. Ele levou Jesus ali e mostrou para Jesus para ele pular. Então nós vemos que Satanás, ele tenta Jesus, ele tentou Jesus ali. Imagina nós, irmão. Imagina nós. Então nós vemos aqui que Jesus ficou 40 dias, foi tentado pelo diabo. Naqueles dias, não comeu coisa alguma. Jesus não se alimentou em nada. Jesus simplesmente ali ficou sem se alimentar 40 dias e 40 noites. Então imagina como não está. Jesus já, com toda a autoridade, que o poder que ele tem na mão, sem jejuar e sem consagrar. Agora imagina jejuando 40 dias e 40 noites, como, né, que não estava ali a unção de Deus na vida de Jesus. Mas nós também temos esse poder, essa autoridade, porque quando você consagra na presença de Deus, quando você jejuma, quando você busca se consagrar, também você se fortalece, você recebe aquele poder, aquela autoridade, porque quando o inimigo se levanta, quando a tempestade se levanta, você com autoridade, você clama pelo sangue do Cordeiro, e Satanás cai por terra em nome de Jesus. Aleluia. Então não sei, meu irmão, não sei, minha irmã, qual é o tipo de tempestade, qual o vento que você está enfrentando, que você vem enfrentando. Cada um sabe o seu modo que está passando, qual o tipo de afronta que Satanás está afrontando a tua vida, talvez o teu lar, a tua casa, né, a tua família. Mas eu quero saber, quero dizer para você que Jesus foi tentado por Satanás. Ele venceu Satanás na cruz do Calvário. Ele derrotou ali, lá na cruz do Calvário, Satanás já foi derrotado. Mas quando Jesus falou essas palavras para ele ali, quando ele disse para Jesus, quando ali ele disse, o diabo, se tu és um filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. Quando Jesus disse para ele, quando Jesus respondeu para ele dizendo, está escrito, né? Está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ele já deu a derrota de Satanás. Ele já demonstrou a Satanás que ele tem autoridade. Ele disse para Satanás, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, não é só de coisas do mundo que
que nós vivemos, não. Não é só das coisas do mundo aí, carne, arroz, feijão, não. Nós vivemos da palavra, nós vivemos da autoridade do Espírito Santo. E nessa noite, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que esse Satanás que está afrontando contra a tua vida, que está afrontando contra o teu lar, contra a tua casa, contra a tua família, que está tentando derrubar, entristecer você. Às vezes você está desanimado, não tem ânimo para nada, às vezes nem para vir para a igreja. De repente você vem, mas vem desanimado, vem desanimada. De repente você quer se estacionar, não quer fazer nada para o Senhor, porque Satanás ele começa a entristecer a nossa vida, ele começa a colocar desânimo. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que assim como Jesus falou para Satanás, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, tome essa palavra. Quando estiver entristecido, diga: olha aqui, Satanás, você não vai me entristecer, você não vai me enfraquecer, não. Porque a palavra diz, meu irmão, minha irmã, aqui, que quando Satanás vai até Jesus, ele quer, assim, como diz, ele quer fazer com que Jesus, uma prova, ele queria provar se Jesus ia cair na conversa dele. Muitas das vezes, Satanás faz isso com nós. Ele fala alguma coisa assim: ah, não vai hoje para a igreja não, fica em casa, fica aí, fica deitado aí, fica aí, né, sentado assistindo televisão, fica em casa. Não é que sou contra televisão, em casa tem duas para televisão, não sou contra, mas só que eu não perco meu tempo em frente à televisão para deixar de vir na casa de Deus. Eu venho para a casa de Deus, mas a televisão é quando eu tenho tempo, eu não tenho nada para fazer na casa de Deus. Eu não venho para a igreja, eu não vou orar para algum que eu estou em casa, eu ponho lá um louvor, uma palavra, alguma coisa lá, e estou lá assistindo, né? Mas ele coloca, se nós tiver assim, meio enfraquecido, vai falar: não vou, não, estou meio cansado. De repente chega no serviço, é 6h30, às 7 e pouco tem o culto, não vai dar tempo. Mas nem que venha na hora do amém, mas venha receber a bênção. O importante é estar na presença de Deus, e estar na casa de Deus e estar ouvindo a palavra. Esquecer as coisas do lado, da direita, da esquerda, olhar para a palavra que o Espírito Santo de Deus está falando. Não importa o pregador, não importa a pregadora, o importante é a palavra. E Jesus disse para ele: não é só de pão que viverá o homem. E ele disse a Jesus, e Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, ouvindo Jesus falar isso, ele tornou tentar Jesus de novo. De repente você consagra hoje, ele fala: hoje ele está consagrado, mas amanhã ele não vai estar, eu pego ele amanhã. Amanhã eu pego. E Satanás, ele não desiste não, meu irmão. Ele não desiste de mim, não desiste de você não. Ele não desiste da nossa família não. E o diabo levantou um alto monte, mostrando-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. Mostrou tudo para Jesus, levou Jesus no alto monte, né? Ali mostrou tudo para Jesus, né? O reino do mundo ali. Mostrou tudo para Jesus e disse para Jesus, o diabo disse-lhe: darei-te a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Ele disse: isso aí está entregue para mim. Deus entregou para mim, entregou na mão dele. Deus entregou o mundo na mão de Satanás. Ele disse para Jesus que ele dá aquilo para quem ele quer. E é o que ele está fazendo hoje, irmão. Está dando para o povo aí do mundo, para o povo de dentro da casa de Deus também. Tem gente que está dentro da igreja e está recebendo essa oferta de Satanás. Está aí recebendo a coisa de Satanás. Está dentro da igreja. E como, pastor, eu recebe as coisas de Satanás? Aquele que está dentro da igreja, aquele que fala mal do irmão, aquele que fala mal da irmã, aquele que se levanta contra o homem de Deus, contra a mulher de Deus, aquele que fala mal da igreja, fala mal do teu pastor. É aquele que está recebendo as coisas de Satanás, as coisas do mundo. Pessoas dentro da igreja, pessoas aí tomando a Santa Ceia, pregando a palavra, louvando, pregando, mas está aí com a oferta de Satanás. Por quê? Porque está murmurando contra o seu irmão. Aleluia. Está falando mal do irmão, de repente,
não fala para você, mas fala para o outro. E às vezes o outro não tem a sabedoria e vai escutando. Mas quando você tem sabedoria, meu irmão, quando é homem, mulher de Deus, quando a pessoa fala mal do irmão, fala mal, vamos orar pelo irmão, vamos orar pela irmã. Vamos chamar ele aqui e fala perto dele isso aí. Porque você está falando uma coisa, mas a pessoa não está tendo defesa. E muitas das vezes acontece. E Satanás disse para Jesus, né, que todo esse poder é a sua glória, porque a mim foi entregue. E ele disse, eu dou para quem eu quero. Eu te dou para você me adorar. Para você, eu te dou para você. Não sabendo que tudo aqui se encontra é de Jesus. Aleluia. Satanás, ele está aí com esse poder até o momento que vai ser tirado tudo da mão dele. Mas nesse momento ele está aí querendo se gloriar. É por isso que ele está aí afrontando os homens e a mulher de Deus, tentando fazer com que os que estão na presença de Deus, que realmente são homens e são mulheres de Deus, que se desviem da presença de Deus e vai para o caminho dele, porque o tempo está próximo. Jesus está aí voltando. Glória a Deus. E quando ele voltar, meu irmão, aquele que estiver assim fora da presença de Deus vai receber o prato que ele ofereceu para Jesus, o qual Jesus rejeitou. Vai receber. Mas a palavra está dizendo para mim e para você que Satanás, ele é derrotado. Já quando Jesus estava no monte, já começou a derrotar ele dentro da palavra. E daí quando Jesus vai para o Calvário, carregando aquela cruz nas costas, aquela cruz de madeira pesada pelo meu pecado e pelo seu pecado. E quando Jesus chega no Monte Calvário ali, que Golgotá, que Jesus é pregado, crucificado, que Jesus é coroado. Ali naquele momento que Jesus ali diz que está tudo consumado, foi quando Jesus disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está tudo consumado. E ali Jesus partiu do mundo. Satanás ficou feliz. Satanás ficou alegre. Falou, esse aí já foi. Esse já foi. Porque Jesus, né? Mas ele não sabia que quando Jesus falou, está tudo consumado, foi a derrota do Satanás maior, foi ali. Porque Jesus ali estava pendurado naquele madeiro, somente a carne, mas o Espírito estava com o Pai. E nessa noite eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que o poder está sobre você nessa noite, sobre mim, porque o Senhor Jesus, Ele nos dá autoridade para nos debater contra Satanás, mas para isso temos que estar na presença de Deus, consagrado, vida no altar, em oração, jejum e consagração, porque Jesus foi 40 dias, meu irmão, 40 dias e 40 noites ali, Jesus ali. Claro que Jesus aguentou 40 dias e 40 noites, né? Se nós for fazer esse jejum, nós não vamos conseguir. Mas ele não. Só que Jesus ali, ele, pelo Espírito Santo de Deus, ele foi ali e venceu. Ele venceu ali 40 dias de joelho dobrado. E Satanás do lado dele ali, olhando ali, falando, na hora que vencer, às 39 noites e meio, quando der 40 noites, eu pego ele. Satanás ali, ele não pega. Assim são nós. Satanás fala assim, eles estão ali dentro da igreja, mas quando ele sair da igreja para fora, se ele dá uma vacilada, eu pego ele, eu pego ela. Porque se nós sair daqui e der uma vaciladinha, meu irmão, já está nas mãos de Satanás. E Satanás, ele não está nem aí não, irmão. Ele foi derrotado por Jesus, mas para mim, você derrotar ele é aqui, ó, dentro da palavra e oração e jejum e consagração. Jesus também derrotou ele ali, aos 40 dias. E quando deu os 40 dias, que Jesus falou, agora terminou, que ele entrega a sua consagração ao Pai, ele se levanta, e aí Satanás chega e faz a oferta. Quantos aí fora está fazendo oferta mundana para o povo de Deus que está dentro da casa de Deus? Pessoas estão pregando, está pulando, está sapateando, mas está da boca para fora. Como foi o presbítero Altino falou, que nos passa do teto da igreja.
Mas quando você, meu irmão, você, minha irmã, está com a sua vida no altar, simplesmente que você olhar para aquela pessoa, que você falar, o sangue de Jesus te repreende, Satanás, aquela pessoa já não precisa nem você tocar. É o poder do sangue de Jesus, é a autoridade do nome de Jesus. Glória a Deus. E aqui como nós vemos, irmãos, que portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Olha só, Satanás diz, se tu me adorar, tudo será teu. Isso aqui tudo é seu. Você vai herdar tudo, se você vai ser o mandador de tudo isso aqui. Mas ele não sabendo que aquele Jesus que está ao lado dele, já é o dono de tudo que está aqui. Honrado seja o nome de Jesus. E Satanás, meu irmão, Satanás ele não quer saber não, ele quer fazer de tudo para tirar. E Jesus respondeu e disse-lhe, vai-te Satanás, porque está escrito, adorai o Senhor teu Deus e só Ele servirá. Aleluia. Esta palavra, irmão, palavra-chave, porque adorai só o Senhor teu Deus e só a Ele servirá. Mas tem pessoas que estão adorando dois tipos de Deus. E dentro da igreja, adorando dois deuses. Adorando o Deus verdadeiro e o Deus que está pendurado. Porque fica dando brecha a Satanás. Mas aqui a palavra está dizendo que Jesus respondeu para Satanás. Vai-te Satanás. Jesus falou, vai-te Satanás. Você tem que falar também com autoridade. Quando Satanás tentar te desfazer, que você desanime, ele fala, vai-te Satanás, se arrega-te em nome de Jesus. Porque ele disse adorar, somente adorar, temos que adorar só Deus, adorar somente a Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, porque só Ele nós temos que servir, só a Deus, né? E levou-o também a Jerusalém e pôs-o sobre um pináculo. Olha, Satanás levou Jesus para o lado, para tentar desviar Jesus da presença de Deus. Com que ele falando para ele, com que diz, sai da presença de Deus, vocês abandona teu pai. Abandona teu pai. Quantos filhos estão abandonando o pai? Deus deu tudo para mim, para você. Deu o seu Filho único. Jesus Cristo vai morrer na cruz do Calvário por mim, por você, pelos pecadores, pelo mundo, pelo pecado do mundo. E muitos estão abandonando a Deus e voltando para o mundo. Está dentro da casa de Deus, qualquer coisinha, eu não vou mais na igreja porque o pastor não é para minha cara, a mulher do pastor não está nem aí, o irmão não fala comigo. Irmão, quem tem que falar com você é a palavra. Quem tem que falar com você é a palavra. É a palavra, é o Espírito Santo de Deus. O importante é você fazer a tua parte com Deus. Glória a Deus. É a palavra que tem que falar. E nessa noite, em nome de Jesus, que a palavra fala no teu coração. Glória a Deus. Porque aqui veio homem e veio mulher de Deus pregando a palavra. Cada um falou de um modo que o Espírito Santo de Deus tocou no coração. E eu estou aqui nessa noite também falando que o Espírito Santo de Deus está tocando no meu coração. Porque eu estava observando, olhando a mensagem da missionária Ismeri. Que palavra quando ela pregou em cima desse tema. Mas eu creio que hoje também não é diferente. Porque o mesmo Deus que usou ela, o mesmo Deus que usou cada irmão que aqui teve, é o mesmo que está me usando nessa noite. É o mesmo Espírito Santo. Mas quando ele diz servir, só a ele servirás, levou Jesus a Jerusalém, sobre um pináculo do templo. Ele disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Levou Jesus no monte alto, no lugar mais alto, e mandou Jesus lançar dali para baixo. Que afronta de Satanás, irmão. Muitas das vezes Satanás faz isso com a pessoa que está dentro da igreja. Por quê? Coloca uma depressão, coloca uma opressão, ele vai, tenta se matar, se enforca, pula de um viaduto, entra na frente de um carro. Satanás, ele conhece a tua fraqueza e a minha fraqueza. Ele sabe que ponto ele pode tocar em você e que ponto ele pode tocar em mim. Mas é só permissão do Senhor Jesus. E levou Jesus ao monte alto, ao pináculo, que é um monte, um lugar bem alto, e levou. E daí ele disse para Jesus, que lançasse dali para baixo, que Jesus pulasse para ali para baixo.
Olha só, para Jesus pular. Mas Jesus ali, palavra. Por isso que eu falo, irmão, quando alguém se levantar contra você, tem a palavra para falar para ele. Mas na direção de Deus. Se não tiver, fique quieto, fecha a boca. Ouça, ora a Deus. Quando Deus te der a palavra, você fala, irmão, aquilo que você me falou, tem a resposta para você. Porque Jesus não precisou de esperar. Porque a palavra, todo momento que Satanás se levantou contra ele, a palavra estava na boca para responder. E Jesus ali, Jesus disse para ele, porque está escrito, mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem. Jesus respondeu para ele, né? Então Jesus ali no momento ele respondeu que mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenha nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Então nós temos que andar no caminho reto, para não tropeçar em nenhuma pedra, para não cair no laço de Satanás. Temos que andar na presença de Deus, andar na direção do Espírito Santo, né? E Jesus respondeu, disse-lhe, dito está, não tentará ao Senhor teu Deus. Jesus disse para ele, não tenta o Senhor teu Deus, porque não devemos tentar o nosso Deus. Nós temos que glorificar o nome do Senhor Jesus, né? Não tentará o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Quando Satanás viu que não tinha mais como tentar Jesus em nada, que tudo que ele falava estava sendo derrotado pelo poder da palavra, então Satanás ali acabou ausentando-se dele. Então, meu irmão, minha irmã, para se ausentar Satanás da nossa vida, no meio da nossa família, dentro da nossa casa, é a oração, é a consagração. Porque Jesus, ele foi tentado, mas ali Satanás foi derrotado, porque Jesus estava cheio do poder da autoridade. E se você é homem, se você é mulher de Deus, que realmente está de acordo com aquilo que Deus está se agradando com você, se você está fazendo coisas que agradam a Deus, mas se você está fazendo as coisas que não agradam ao Senhor, se eu estou fazendo coisas que não agradam a Deus, se eu estou com meu coração magoado, coração cheio de raiva, cheio de ódio, se eu tenho alguma coisa contra meu irmão, contra minha irmã, e eu não tenho aquela humildade de ir até ele e até ela e pedir perdão, falar, meu irmão, minha irmã, eu estou te pedindo perdão porque eu estou sentindo com alguma coisa que você me fez, ou se eu fiz para você. Então não adianta, porque não estamos longe da presença de Satanás. Ele sempre vai estar do nosso lado, porque o que ele quer é que nós temos ódio, temos mágoa, temos raiva. É isso que ele quer, porque sabemos que nós servimos um Deus que diz na palavra. A palavra do Senhor diz, Salmo 133, põe com sua vé que os irmãos vivam em união. O Senhor fala que nós temos que ter união, então temos que ter união com o outro, não ter desunião, é ter união. E ele fala sobre o amor, ele fala sempre de amor. Então nós temos que amar o próximo, temos que amar o nosso irmão em Cristo Jesus. Então Satanás, meu irmão, ele foi derrotado pelo poder da palavra de Deus, porque quando Jesus ali sempre falando para ele que nem de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, é porque Jesus disse para ele, olha Satanás, você estava lá bem sossegado, você tentou querer ser mais do que o pai, você foi lançado para baixo, você está no mundo aí, e você tem no seu lugar reservado, que é o inferno. Mas Jesus disse, eu tenho a glória do Pai. Jesus disse, eu tenho a glória do Pai. Então, meu irmão, minha irmã, nós também temos que buscar essa glória, que é o reino do céu, para nós nessa noite. Que Deus fala mais ao coração da igreja. Até aqui o Senhor tem falado ao meu coração, meu irmão, minha irmã, né? Eu espero que a palavra possa ter te enchido, te preenchido. Como diz o outro, tudo é de acordo com o Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecer, né, aí o pastor Antônio, que fez a abertura do culto, né, e domingo a Santa Ceia do Senhor, né? Creio que Deus, né, vai nos abençoar para nós estar aqui junto, participando do corpo e do sangue de Jesus, né? E, né, porque Deus, Ele tem promessa na minha vida e na tua vida e no meio da nossa família. Amém? Que Deus abençoe a todos.
e fique com esta palavra. Essa palavra é do Espírito Santo, essa palavra não é minha, a palavra não é do pastor Renato, a palavra não é da igreja, a palavra é do Espírito Santo de Deus para a amada igreja do Senhor, amém? Que Deus fala mais ao coração de vocês. Aquele que pode se coloca de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. O pastor José vai estar orando pelo pedido, pelas ofertas aqui. Vamos estar orando pelo pedido de oração. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Estenda suas mãos para o altar. Quero agradecer a Deus, agradecer a presença de cada irmão, cada irmã que aqui está. Nessa oração vamos apresentar aquela irmã lá que eu falei, a Rita, né? Nós vamos do Senhor. E todos pedindo de oração, amém? Soberano Deus e eterno Pai, neste momento, Jesus querido, Jesus amado, quero agradecer ao Senhor, meu Deus e meu Pai, por essa oportunidade, por essa noite, meu Deus e meu Pai, por essa campanha poderosa, a campanha derrota de Satanás, Pai. Hoje, Pai, o sexto elo dessa campanha, sexta-feira que vem, já estamos encerrando a campanha, estará aqui o homem de Deus trazendo a palavra. Eu creio que o Senhor vai usar ele poderosamente através do Espírito Santo. Deus, é no nome de Jesus, meu Deus, que eu venho agradecer nessa noite. Ó Pai querido, Pai amado, toma essa igreja nas tuas mãos, toma o pastor presidente desta obra, o pastor Genil, toma o vice-presidente desta igreja, o pastor Jusiel, toma o pastor Antônio, missionário Ismere, toma, meu Deus e meu Pai, cada irmão, cada irmã que aqui está nessa noite, toma, meu Deus querido, Deus amado, nosso irmão cooperador Gil, que não está aqui hoje, vai de encontro com o teu filho, Pai, abençoa ele, abençoa o lar dele, a casa dele, a família dele. Deus, quero nessa oração apresentar também, meu Deus e meu Pai, o presbítero Paulo. Deus, é no nome de Jesus, meu Deus, que eu venho neste momento, meu Deus, pedir ao Senhor que alcance o pastor José Ferreira, meu Deus, também o Toninho, o irmão do presbítero Altino, o filho do irmão Milton. Deus, é no nome de Jesus, meu Pai, alcança meu lar, a minha casa, a minha família. Deus, vai repreendendo toda retaliação contra a minha família, contra a minha vida. Pai, todo levante, toda obra aos contrários, Pai, que cai por terra pelo sangue de Jesus, Pai. Neste momento, meu Deus, quero fazer, meu Pai, um pedido ao Senhor agora, Pai, que o Senhor possa ouvir, meu Pai, a minha oração e a oração da tua igreja. Queremos, meu Pai, orar pela nossa criancinha, Pai, a Lívia do pastor Antônio, da missionária Ismera, netinha deles, Pai, que não está bem de saúde, Pai. Deus, toca, meu Deus, na Livinha agora, Pai, alcança ela agora, Espírito Santo de Deus, Pai, envia teus anjos agora, Pai, toca no pulmão da Lívia, Pai, toca nos batimentos cardíacos agora, Pai querido, Pai amado, repreenda, meu Deus e meu Pai, aquela tosse, repreenda aquele bronquite, Pai, qual tipo de bronquite, o qual está sobre aquela menina, Pai, nós repreendemos agora em nome de Jesus, Pai. Eu creio que toda a igreja está orando pela Lívia agora. Estamos aqui, Pai, apresentando aquela criança, Pai. É no nome de Jesus, Pai, que nós não aceitamos, meu Pai, esta enfermidade, Pai. Não aceitamos essa bronquite, Pai. Meu Deus e meu Pai, seja qual for o tipo de bronquite, toca agora no pulmão, Pai. Toca em nome de Jesus, Pai. Deus querido, Deus amado, alcança a Eloá, alcança o Pietro, alcança a Juliana, alcança, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, a Lidiane, alcança, meu Pai, os outros filhos dela, neto, em nome do Senhor Jesus, Pai, e nós colocamos, Pai, todas nas tuas mãos, e nós agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Pai. Toma aqui também esse pedido de oração, Pai, vai de encontro esse pedido de oração neste momento, Pai. Oro também pela diaconisa Vanusa, missionária Narsa, Pai, o qual, meu Deus, também nos encontra bem de saúde, Pai, em nome de Jesus, Pai. A Rita, meu Deus, que fez a cirurgia, Pai, toma em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Diz assim comigo: com Jesus eu vim, com Jesus eu voltarei. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz assim: ninguém, as palmas glorificam ao Senhor. Está encerrado esse trabalho para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Deus abençoe, pastor Paz. Em nome de Jesus. É domingo a Santa Ceia do Senhor, em nome de Jesus.